Imagina uma situação onde um time disputando ainda uma meta importante numa competição tem um ato de indisciplina de jogador importante também, que envolve ali o ambiente, o outros jogadores, né? Ou seja, impacta o elenco. E aí a diretoria resolve, em prol do grupo, afastar esse jogador, porque, como eu disse, impactou o ambiente, né, prejudicando, e o clube, o time, ainda tem uma meta muito importante a ser conquistada, então a diretoria resolve afastar esse jogador para não prejudicar mais o elenco, o clube como um todo, o coletivo, né, e para permitir que esse elenco possa cumprir a meta planejada. E depois de 2 rodadas, a mesma diretoria volta esse jogador para o elenco, alegando que é um jogador histórico, importante, que ele tem que se despedir de uma forma honrosa e por isso vai jogar as rodadas que ainda faltam, ainda que isso possa prejudicar o elenco como um todo e o desempenho esportivo desse time. Você já imaginou isso? Pois é, esse time é o Flamengo e o jogador é o Gabigol, que não vai deixar de ser um ídolo por tudo que conquistou no Flamengo, mas o Flamengo sempre tem que estar em primeiro lugar, pelo menos para quem é torcedor de fato do Flamengo. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição no canal para o crescimento do canal. Deixe o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Comente se você concorda ou não com o que foi abordado no vídeo, se você gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, sim, o Gabigol, a priori afastado das últimas 2 rodadas contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá, né, por um ato de indisciplina. Assim, Felipe Luiz, na sua entrevista, não entrou no detalhe, mas ficou claro, até pelas fontes, pelos jornalistas que apuraram a informação, jornalistas com muita credibilidade, de diferentes meios, mas também pela afirmação do Felipe Luiz, um cara com uma credibilidade ímpar no Flamengo no momento, que na sua primeira coletiva após o episódio disse que houve sim um fato infeliz no vestiário, mas que não ia entrar no detalhe, e agradecer o Gabigol. Ou seja, o cara foi muito, como eu posso dizer, um lorde, muito elegante, e preservou o Gabigol da melhor maneira possível, como deve fazer um comandante, mas afirmou sim, confirmou, melhor dizendo, sim, que houve um episódio infeliz, como ele mesmo citou, envolvendo o Gabigol, que corroboram com tudo que foi dito a respeito desse incidente, né? Ou seja, há um fato, o Gabigol realmente tentou se colocar acima do clube, do elenco, dando uma declaração infeliz após a decisão da final da Copa do Brasil, o título do Flamengo, uma declaração que poderia se dar 2, 3 dias depois, tirou o protagonismo do Flamengo. Ou seja, todo esse combo, a diretoria acertadamente afasta o Gabigol dos jogos do Flamengo, porque sim, tem um resultado importante a ser conquistado. O Flamengo tem que terminar o Campeonato Brasileiro da forma mais digna possível. Já é lamentável e vergonhoso o suficiente o Flamengo não ser protagonista no Campeonato Brasileiro, e não estou me referindo só a esse campeonato, os últimos campeonatos. 2021 fica muito atrás do Galo, não chegamos em nenhum momento a competir. 22 abdicamos totalmente, ainda que tenhamos ganho Copa do Brasil e Libertadores. 2023, então, o que falar? E 2024 a história se repete. O Flamengo tem a obrigação, sim, de terminar de forma digna, lutar até a última rodada, e vem fazendo isso. E aí você justamente coloca o Gabigol, tem que retornar porque tem que ter uma despedida honrosa. Poxa, tudo bem, mas tem que colocar acima das prioridades do Flamengo, porque a prioridade do Flamengo, desculpa, não é preparar uma despedida honrosa para o Gabigol. Isso pode ser feito depois que o campeonato terminar, organiza-se um jogo e pronto.
Mas a prioridade do Flamengo é vencer, vencer e vencer e terminar o Campeonato Brasileiro da forma mais digna possível. E ao trazer o Gabigol de volta para o elenco, nesse momento, você traz todo esse combo de problemas que eu citei há pouco. Eu não sei dizer o tamanho do impacto que vai ter, mas eu acho que é muita ingenuidade de quem pensa que não vai ter impacto ou vai ter um impacto positivo, sendo que o próprio treinador disse em entrevista que houve um episódio infeliz envolvendo o Gabigol. E, segundo jornalistas, como eu disse anteriormente, de credibilidade que apuraram os fatos, existe também um descontentamento de boa parte do elenco em relação ao Gabigol, porque o Gabigol quis se colocar acima, inclusive, da instituição. Quando o Gabigol tirou o protagonismo do título brasileiro, do título da Copa do Brasil, daquele grupo que conquistou, se colocando como manchetes, colocando como uma notícia, a pauta, dando aquela declaração que estava saindo do Flamengo, ele tirou o protagonismo dos seus companheiros que disputaram com ele aquele título, suaram com ele aquele título. E é claro que isso gerou um descontentamento. A maneira como ele ironizou o Felipe Luiz no vestiário, no intervalo do jogo, e o desrespeitou, né, chamando de Guardiola e falando aqueles palavrões nos treinamentos. Enfim, como eu disse, é um combo. E aí eu pergunto, você acha que esse combo, voltando para o ambiente do Flamengo, vai criar algum efeito positivo ou não vai gerar efeito algum? Uma coisa eu garanto, é impossível ser indiferente ao Gabigol. É óbvio, na minha opinião, que isso vai gerar um efeito negativo para o Flamengo. Nesses jogos que ainda restam no Brasileiro, onde o Flamengo teria a obrigação, sim, de vencer e de terminar na melhor posição possível. Mas agora, toda a mobilização é para a despedida do Gabigol. Gente, o Campeonato Brasileiro não é amistoso. E isso mostra o quanto a diretoria ela é amadora, ela é, do ponto de vista de gestão esportiva, ela é irresponsável, é uma gestão temerária, é uma gestão que explica o fato do Flamengo, apesar de ter o maior orçamento disparado das Américas, não ser minimamente protagonista do maior campeonato das Américas. Sim, o Brasileirão é a liga mais importante das Américas, disparado. E nesse campeonato, o Flamengo já não é protagonista há muito tempo. E atitudes como essa da diretoria mostram o nível de despreparo, de amadorismo, que justificam justamente isso. O Flamengo ser um clube coadjuvante no Campeonato Brasileiro. Porque não existe minimamente uma noção de profissionalismo, de entender que os compromissos do Campeonato Brasileiro são sérios. Aí você vê a entrevista do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, dizendo que o Gabigol voltou porque ele merece uma despedida honrosa da sua história do Flamengo, como se a temporada houvesse acabado. E, poxa, matematicamente o Flamengo ainda tem chance de ser campeão brasileiro. É obrigação do clube lutar até o último momento, mesmo que não tivesse chance. E aí você vê a entrevista do vice-presidente de futebol dizendo que, poxa, o Gabigol merece uma despedida honrosa. Ou seja, a prioridade não é lutar pelo título brasileiro, por mais que as chances sejam remotas, mas não é essa a prioridade. A prioridade não é vencer os seus compromissos que restam no Campeonato Brasileiro. Não, a prioridade é uma despedida nos últimos jogos que ainda resta para o Gabigol. Poxa, quer homenagear o Gabigol? Eu comecei o vídeo dizendo, é um ídolo histórico. Por mais que ele tenha sido um combo de problemas extracampo, principalmente, e recentemente não tenha jogado nada, claro, sempre vai ficar para o torcedor rubro-negro aquela memória, principalmente de 2019. Isso aí ninguém vai tirar. Legal. Mas então, acaba o Campeonato Brasileiro, se prepara um jogo, convida um time, faz um amistoso, sei lá, qualquer coisa. Mas é preciso respeitar o Flamengo. E, na minha opinião,
Isso é uma falta de respeito em relação ao Flamengo quando você coloca um jogador como prioridade em detrimento das metas do clube. Vale ressaltar que cada posição que o Flamengo fique acima, que ele termine acima, cada posição conquistada representa um valor diferenciado, uma receita maior. E isso não é importante para um clube que vai ter compromisso muito sério, relevante, significativo nos próximos anos, que é o estádio, sua construção, conquistar mais receitas, ganhar mais dinheiro através de ganhar mais jogos. Isso não é importante. O importante é a despedida do Gabigol, não terminar eventualmente em terceiro, segundo lugar, ou quiçá campeão, porque matematicamente ainda tem chance. Não, isso não é importante. Conquistar uma posição melhor no Campeonato Brasileiro para gerar mais receita, para faturar mais. De novo, é claro que é um valor, não é um valor muito relevante, uma diferença de uma posição para outra, mas ainda assim é um faturamento, é um recurso a mais para um clube que vai ter compromissos seríssimos em relação à questão do estádio. Não é o valor, mas sim a mentalidade. A mentalidade amadora de colocar o Flamengo ali, aqui é um campeonato, agora é só vamos fazer de conta aqui. Ou seja, não tem mobilização nenhuma. Que mensagem isso passa para os jogadores? Enfim, Gabigol, ídolo, mas o Flamengo é o motivo pelo qual os torcedores existem. Eles torcem para o Flamengo, não torcem para um jogador. O Zico se aposentou, que é o maior ídolo do rubro-negro, ídolo histórico, e nunca vai ser superado. Mas ainda assim, após a aposentadoria do Zico, que diga-se de passagem, nunca se colocou acima do clube, muito pelo contrário, exemplo de humildade. Ainda assim, após a aposentadoria do Galinho, os torcedores continuaram torcendo para o Flamengo. E aí vem o Gabigol, se coloca acima da instituição e a diretoria, primeiro afasta o jogador e depois volta e dá uma declaração de que ele precisa se despedir de uma forma honrosa, concordo. Mas não no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é coisa séria. O Flamengo ainda tem condições matemáticas de ganhar título. E isso que a diretoria faz, além de ser um amadorismo tremendo, é uma falta de respeito com a instituição e com o torcedor rubro-negro. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixe aqui seus comentários. Claro, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.